E se tudo que você está tentando controlar hoje pudesse ser resolvido por 4 decisões simples, que a maioria das pessoas nunca toma? Convido você a fazer uma pausa neste momento, e depois iremos orar. Existe uma armadilha muito sutil que todos nós já caímos. Não é uma armadilha óbvia. Não chega com um aviso. Não tem um momento claro em que você percebe que entrou nela. Ela se instala devagar, quase imperceptivelmente, até que um dia você acorda e percebe que passou os últimos meses, ou os últimos anos, vivendo num estado de tensão constante que não lembra mais como é não ter. É a armadilha do controle. A sensação de que se você não estiver vigilante, tudo vai desmoronar. De que se você não estiver sempre resolvendo, planejando, antecipando, as coisas vão sair dos trilhos. De que a sua paz depende de você conseguir manter tudo sob controle. E o problema não é que você se importa. O problema é que você foi carregando um peso que não foi feito para ser carregado por você. Há uma alternativa. E ela tem mais de 3.000 anos. O Salmo 37, escrito por Davi no momento em que o mundo ao redor parecia completamente injusto e fora de controle, apresenta 4 pilares que, quando praticados, transformam completamente a forma como você vive. Não são 4 teorias. São 4 decisões. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da fidelidade. Salmo 37, versículo 3. O primeiro pilar é a confiança. E precisamos começar aqui, porque tudo mais depende disso. Confiança não é um sentimento. É uma escolha. É a decisão de agir com base no caráter de Deus mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário. É continuar fazendo o bem. Faz o bem, mesmo quando fazer o bem parece não estar funcionando. Mesmo quando você olha ao redor e vê pessoas que não fazem o bem prosperando, e você se pergunta se vale a pena. Davi estava exatamente nesse lugar quando escreveu esse salmo. Ele via os ímpios prosperando. Via a injustiça triunfando. Via pessoas que ignoravam Deus vivendo bem, enquanto os que confiavam nele enfrentavam dificuldades. E ele escolheu confiar a si mesmo. Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Salmo 37, versículo 1. Porque a confiança não é baseada no que você vê agora, é baseada no que você sabe sobre quem está no controle. E quando você sabe que Deus é fiel, você consegue fazer o bem mesmo quando não vê resultados imediatos. Mesmo quando parece que ninguém está prestando atenção. Mesmo quando o caminho correto é também o caminho mais difícil. Confiança é o alicerce. Sem ela, os outros 3 pilares não se sustentam. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, versículo 7. O segundo pilar é o deleite. E aqui o Salmo nos surpreende com uma das instruções mais contraculturais de toda a Escritura. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Deleitar-te no Senhor. Não servir o Senhor, embora isso seja importante. Não temer o Senhor, embora isso seja necessário. Não apenas obedecer o Senhor, embora isso seja fundamental. Deleitar. A palavra hebraica original sugere prazer genuíno. Satisfação profunda. A experiência de quem encontrou algo tão bom que não precisa de mais nada além disso. É a ideia de que o relacionamento com Deus não é apenas obrigação, é alegria. Não é apenas dever, é prazer. Não é apenas o que você deve fazer, é o que você quer fazer quando entende quem Deus realmente é. E então vem a promessa que muitas pessoas malinterpretam: Ele te concederá os desejos do teu coração. Isso não é uma fórmula de prosperidade. Não é uma promessa de que você vai receber tudo o que quer se apenas se deleitar em Deus suficientemente. É algo muito mais profundo. Quando você se deleita genuinamente em Deus, os seus desejos mudam. O que você quer começa a se alinhar com o que Deus quer. E aí, não porque Deus cedeu aos seus desejos, mas porque os seus desejos se tornaram os de Ele, a promessa se cumpre naturalmente. Pois Deus é quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 13. O terceiro pilar é a entrega. E é aqui que a maioria das pessoas para. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho. Não entrega o resultado que você quer.
Não entrega apenas as partes difíceis. Não entrega condicionalmente. Eu entrego, mas só se Deus fizer do meu jeito. O caminho. Todo ele. A direção. O método. O tempo. O resultado. Tudo. E isso é difícil. Porque entregar o caminho significa abrir mão do controle sobre o destino. Significa reconhecer que você não sabe o que é melhor tão completamente quanto pensa que sabe. Significa confiar num Deus que enxerga o que você não consegue enxergar, e que age num tempo que muitas vezes não é o seu tempo. Mas repare na promessa: Ele tudo fará. Você entrega, Ele faz. Você solta, Ele age. Você para de tentar forçar o resultado, e deixa o autor da história escrever o capítulo que você não conseguia escrever sozinho. Antes, você carregava o caminho, planejava cada detalhe, controlava cada variável, e chegava ao fim do dia exausto, porque carregar o próprio caminho é um peso que nenhum ser humano foi feito para suportar sozinho. Depois, você entrega, e descobre que aquele a quem você entregou é infinitamente mais capaz de cuidar do caminho do que você jamais foi. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. O quarto pilar é o descanso. E é o mais difícil de todos, especialmente para quem foi ensinado que descansar é sinônimo de desperdiçar tempo. Descansa no Senhor e espera por Ele. Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor. Não descansa depois de resolver tudo. Não descansa quando a situação melhorar. Não descansa quando você finalmente tiver certeza de que está tudo bem. Descansa agora. No meio da incerteza. No meio do processo. Antes de ver o resultado. E então o Salmo acrescenta a parte mais difícil: espera por Ele. Esperar não é passividade. É uma das formas mais ativas de fé que existem. É continuar confiando enquanto o tempo passa. É continuar fazendo bem enquanto a resposta não chega. É manter os olhos fixos em Deus enquanto as circunstâncias ainda não mudaram. E há algo que o descanso faz que nenhuma outra coisa faz: ele declara que você acredita que Deus está agindo mesmo quando você não está vendo. Que o silêncio não é abandono. Que a demora não é descuido. Que há algo sendo preparado no invisível que ainda não se manifestou no visível. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40, versículo 31. 4 pilares. 4 decisões. Uma vida completamente diferente. Confiar, mesmo quando as circunstâncias contradizem. Deleitar, mesmo quando a alegria parece distante. Entregar, mesmo quando o controle parece necessário. Descansar, mesmo quando a espera parece interminável. E o fio que une os 4 é sempre o mesmo: Deus. Não as circunstâncias. Não os resultados. Não a velocidade com que as coisas se resolvem. Mas o caráter inabalável de um Deus que prometeu cuidar do caminho de quem confia nele. Muitos são os sofrimentos do justo, mas o Senhor o livra de todos eles. Salmo 34, versículo 19. Você está sendo convidado hoje a fazer uma escolha. Não a escolha de fingir que está tudo bem. Não a escolha de ignorar o que está pesando. Mas a escolha de parar de carregar sozinho o que foi feito para ser entregue. De confiar, quando é difícil confiar. De deleitar, quando a alegria parece longe. De entregar, quando o controle parece seguro. De descansar, quando a espera parece injusta. É uma escolha que precisa ser feita todos os dias. Às vezes várias vezes por dia. Mas cada vez que você a faz, algo muda por dentro. Não necessariamente nas circunstâncias, mas na forma como você habita as circunstâncias. E essa mudança, de dentro para fora, é o que o Salmo 37 chama de vida. Oremos. Senhor Deus, Pai de toda fidelidade e fundamento de toda confiança. Chegamos diante de Ti hoje carregando o peso de quem tentou controlar demais por tempo demais. O cansaço de quem planejou cada detalhe, e ainda assim sentiu que as coisas escapavam das mãos. A tensão de quem não consegue descansar porque o descanso parece perigoso. A exaustão de quem sabe que deveria confiar, mas ainda não sabe completamente como soltar. E é com essa honestidade, sem performance, sem disfarce, que oramos. Obrigado, Senhor, pelo Salmo 37. Obrigado por esses 4 pilares que não são apenas palavras, são um convite.
Um convite para uma forma diferente de viver. Mais leve. Mais profunda. Mais ancorada em Ti do que nas circunstâncias. Pai, ensina-nos a confiar. Não a confiança fácil dos dias em que tudo vai bem, mas a confiança difícil dos dias em que tudo parece contradizer o que cremos. Que possamos continuar fazendo o bem mesmo quando o bem parece não estar funcionando. Que a nossa confiança esteja ancorada no Teu caráter, e não no resultado que conseguimos enxergar. Ensina-nos a deleitar. A descobrir que o relacionamento contigo não é apenas obrigação, é alegria. Que há um prazer genuíno em Te conhecer que nenhuma circunstância consegue roubar. E que quando nos deleitamos em Ti, os nossos desejos começam a mudar, e o que queremos passa a ser o que Tu queres. Ensina-nos a entregar o caminho, o resultado, o tempo, o método, tudo o que tentamos controlar, e que na verdade nunca foi nosso para controlar. Que possamos soltar com a confiança de quem sabe que entregou nas mãos de alguém infinitamente mais capaz. Ensina-nos a descansar, não depois de resolver tudo, mas agora. No meio do processo. No meio da espera. No meio da incerteza. Que o descanso não seja ausência de fé, mas a expressão mais profunda dela. A declaração de que cremos que Tu estás agindo mesmo quando não vemos. Senhor, que os 4 pilares do Salmo 37 sejam mais do que versículos que conhecemos, que sejam decisões que tomamos. Hoje, amanhã, todos os dias, até que confiar, deleitar, entregar e descansar em Ti se torne a forma natural como habitamos a vida. Em nome de Jesus Cristo, que confiou, se deleitou, entregou e descansou no Pai com uma perfeição que nós só podemos imitar pela graça, oramos e descansamos. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Salmo 37, versículo 5. Se o Espírito Santo falou ao seu coração através desta mensagem, deixe seu amém nos comentários como declaração de fé. Mais do que isso, compartilhe conosco. Qual benefício de Deus você não pode esquecer hoje? Vamos juntos criar uma corrente de gratidão que glorifique ao Senhor. Oro em nome de Jesus para que cada palavra desta oração se manifeste como realidade viva na sua jornada. Se você precisa de intercessão específica, escreva seu pedido. Será uma honra levar você diante do trono da graça.